Olá, bem-vindos. Imagina só, receber uma ordem do seu próprio governo para deixar sua casa, sua terra e basicamente tudo aquilo em que você acredita. Isso não é uma pergunta teórica, não. Foi a realidade que dividiu uma nação inteira e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa pergunta se tornou muito real lá em 2005, quando o governo israelense tomou uma decisão que forçou milhares de cidadãos a um confronto direto, um confronto entre a lealdade ao Estado e a sua fé mais profunda. E para a gente entender essa crise, vamos usar um guia bem interessante da época. Um livro de perguntas e respostas rabínicas sobre o desengajamento. A gente vai passar pelo conflito central entre a lei divina e a lei dos homens, o dilema terrível dos soldados e manifestantes e, por fim, as feridas que essa decisão deixou para trás. Então vamos lá. Que evento foi esse? O que seria tão poderoso a ponto de abalar as bases de uma nação? Bem, tudo começou com um único plano do governo. O plano foi chamado de Hitnakut, que é a palavra hebraica para desengajamento. Mas para milhares de colonos religiosos que viviam na faixa de Gaza, essa palavra significava muito mais. Significava um conflito direto entre as ordens do governo e o que eles acreditavam ser a vontade de Deus. E no meio dessa crise toda, as pessoas buscaram orientação. Elas bombardearam os líderes religiosos com perguntas urgentes, sabe? E essas perguntas foram compiladas num chute, que é uma coleção de respostas rabínicas. Basicamente, um guia ético em tempo real para uma nação em crise. Este livro aqui não é só um documento histórico, é como uma fotografia da angústia de uma comunidade, capturando, naquele exato momento, a luta entre dever, fé e identidade. E aqui a gente chega no coração de toda essa angústia. Um conflito filosófico que é antigo, tão antigo quanto a própria civilização. O que acontece quando a lei dos homens bate de frente com a lei de Deus? Para muita gente, a questão toda se resumia a Halakha, a lei religiosa judaica, e de acordo com a interpretação deles, essa lei não apenas permitia, ela ordenava que eles vivessem na terra de Israel. Então, qualquer ordem para sair dali era vista como uma violação direta de um dever sagrado. E aqui a gente vê o impasse. De um lado, a lealdade a um Estado democrático e ao seu exército. Do outro, a fidelidade ao mandamento divino de habitar a terra. Não era só uma questão política, entende? Era um choque entre duas formas de identidade. Como a própria introdução do livro diz, isso não foi só um desafio. Foi uma das provas mais difíceis que a comunidade sionista e religiosa já tinha enfrentado. E por quê? Porque desafiava o núcleo da sua ideologia, a união entre o judaísmo e o Estado moderno de Israel. Esse conflito filosófico não ficou só na teoria, não. Ele foi parar direto no colo dos soldados das Forças de Defesa de Israel, virando uma questão de vida ou morte. E aí veio a pergunta mais explosiva de todas. Um soldado religioso podia, ou até devia, se recusar a cumprir uma ordem para evacuar outro judeu da sua própria casa? A resposta para isso podia simplesmente rachar o exército, a instituição mais respeitada do país. O livro deixa os argumentos bem claros. De um lado, a crença de que a ordem era religiosamente ilegal. Do outro, o medo aterrorizante de que uma recusa em massa pudesse quebrar o exército e, com isso, a própria estrutura democrática de Israel. E no fim das contas, mesmo reconhecendo a dor imensa da evacuação, muitas das respostas dos rabinos chegaram a uma conclusão bem difícil. O colapso do exército seria uma catástrofe ainda maior. A sobrevivência do Estado tinha que vir em primeiro lugar. Mas não eram só os militares. Os civis também estavam se perguntando até onde eles podiam e deviam ir na sua oposição ao plano. O debate, então, foi para os civis. Se a recusa militar era um caminho muito perigoso, qual era o limite para o protesto? O que era uma expressão legítima de discordância e o que ameaçava a própria sociedade? As respostas no livro criaram uma espécie de escala de protesto. Oração, persuasão política, tudo bem. Desobediência civil, tipo bloquear estradas, já era algo mais controverso. Mas havia uma linha vermelha, uma linha absoluta que não podia ser cruzada. Essa linha vermelha era a violência interna, uma guerra de irmãos. Esse era o medo supremo, o resultado que seria imperdoável, que na luta pela terra, os próprios israelenses se voltassem uns contra os outros. Só que as perguntas não pararam quando as evacuações terminaram. De muitas maneiras, as mais difíceis ainda estavam por vir. Quando a poeira baixou, o que sobrou foram perguntas muito dolorosas. Sobre perdão, sobre traição
e sobre como uma comunidade poderia sequer começar a se curar quando se sentia traída pelo próprio país. O foco, então, mudou da resistência para a reconciliação. Como seguir em frente, processando aquele sentimento profundo de traição, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo a necessidade de manter a nação unida. Só que essa cura completa talvez nunca tenha chegado de verdade. E o legado daquele verão de 2005 continua a ecoar até hoje. Anos depois, o desengajamento deixou uma cicatriz profunda. Para muitos, deixou um legado de desconfiança no governo. E os dilemas que a gente viu nesse livro não são relíquias históricas, não. Eles mostram a tensão que continua existindo entre Estado e fé em grande parte de Israel hoje. E no final, a história do desengajamento nos força a encarar uma pergunta universal, uma que vai muito além das fronteiras de Israel. Como é que qualquer sociedade equilibra as leis do Estado com as convicções morais mais profundas dos seus cidadãos? Não existe resposta fácil para isso.